Então, gente, ó, só para recapitular um pouquinho, o que a Oi, gente... Luana, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem, Rebeca? Tudo bem? Então, tá bom, muito bom, seja bem-vinda. Então, recapitulando, nós começamos falando na aula passada, gente, sobre o que é o plano de negócios, né? Então, a gente viu qual é a definição, que a gente, né, viu que é um documento detalhado de informações. Nós vimos também na aula passada o que o plano de negócios vai contribuir positivamente. Então, ele vai me ajudar com algumas informações. Eu vou alinhar alguns dados com esse plano de negócios, né? E aí a gente viu que a primeira etapa ali, então você definiu o ramo de atividade, definiu o produto ali que você vai comercializar ou o serviço que você vai oferecer, e aí então você tem que fazer aquela pesquisa básica que a gente falou na aula passada. Então, como é que funcionam os meus concorrentes, quais são os seus pontos fortes, pontos fracos, né? Qual é o perfil do cliente que eu quero atingir? Qual é o perfil do cliente que eu vou oferecer aquele produto especificamente para aquele formato ali, né? E a gente também viu a importância de você pesquisar os fornecedores, tá? Então, etapa básica aqui. E aí a gente vai para uma etapa muito importante também, que é o plano de marketing, tá? Gente, algumas desses alinhamentos aqui, a gente só vai definir no último projeto mesmo, porque conforme a gente vai pegando o conhecimento, a experiência, que a gente vai melhorando e aperfeiçoando o nosso projeto. Mas olha só que interessante, no plano de marketing, que a gente estuda também no projeto financeiro, ele ajuda a gente a definir, por exemplo, como é que o meu produto vai chegar no cliente. Então, você vai levar até o cliente que vai buscar, é por transportadora, é por correios? Como que funciona esse produto? Como é que ele vai chegar? Né? Que tipo de venda eu vou adotar? Eu vou ter vendedor interno no telefone? Eu vou ter vendedor pelas redes sociais? Não, a minha venda vai ser uma venda de loja, presencial. Como que vai ser o formato de venda do meu negócio? É uma outra coisa importante de se definir, né? Quais serão as estratégias de promoção? Então, por exemplo, que tipo de promoção? Não necessariamente você vai montar a promoção, mas você vai definir qual é o tipo de promoção que mais vai se identificar com aquele tipo de cliente. Por exemplo, gente, oi, Gabriele, não tem problema, fica tranquila, tá? Muito boa noite, seja bem-vinda. Então, por exemplo, qual que é o tipo de cliente que vai se identificar com aquele tipo de promoção? Então, vamos supor que eu vendo, por exemplo, eu vendo consultoria administrativa, né? Então, a minha empresa é uma consultoria e eu vendo essa consultoria para outras empresas. Vai funcionar eu fazer uma promoção assim, leve uma consultoria, pague duas, lá no Facebook? Vocês acham Não. que vai... Não tem a ver, né? Percebe? Ai, Black Friday de consultoria, 80% a menos, né? 30 dias, não sei o que. Então, a empresa fala, gente, o que é isso? Não tem credibilidade. Não é uma estratégia promocional que atinge empresas. Você não vai ter crédito, né? E essa ideia de oferecer um serviço, esse serviço você fizer a um preço também muito barato, não vai gerar esse crédito, essa confiança que a empresa precisa para poder contratar o seu serviço, né? Então, percebe que há perfis e perfis de empresas, há perfis e perfis de estratégia promocional. Nem toda promoção de um produto vai servir para todo tipo de cliente, certo? Então, isso aqui é necessário pensar. Por isso é importante definir o tipo do cliente, para eu saber qual é o tipo de promoção que mais vai se encaixar ali, que mais vai ter a ver com ele, ok?
E como fazer essa minha empresa ser conhecida? Então, eu vou trabalhar, por exemplo, eu vou pagar para o Facebook para fazer impulsionar a publicação, eu vou, sei lá, eu vou patrocinar o Big Brother Brasil, né? Vou colocar na rádio, vou colocar no outdoor. O que eu vou fazer? O que é possível dentro do meu negócio fazer para que essa empresa seja conhecida? Que é o primeiro passo, né, gente? Como é que o cliente vai cogitar a possibilidade de comprar um produto seu se ela nem sabe que você existe, certo? Então, primeiro passo, tá? Então, o plano de marketing vai ajudar mais nesse perfil, tá bom? Boa noite, Ana Laura, seja bem-vinda. Ok, gente? Então, esse é o formato. Eu vou mostrar para vocês depois o formato do trabalho que eu vou passar para vocês, tá? Para vocês terem uma ideia, ok? Estou Professora, aguardando, gente, as autorizações da prefeitura para a gente voltar para a nossa aula presencial, né? Então, até, se eles aumentarem, pelo menos estender até as 10, aí a gente tem condição de voltar. Que até as 8 fica impossível, né? Então, a gente está só aguardando para fazer o presencial, ok? olá, tudo bem? Eu queria, Bárbara, eu queria saber a respeito da Craze. Qual será o tipo de venda que a sua empresa adotará? Como assim? O tipo de venda que a empresa adotará, por exemplo, eu vou abrir um negócio onde eu vou vender presencialmente, eu vou abrir um negócio onde eu vou vender virtual, eu vou abrir um negócio onde eu vou vender por telefone. Qual que é o tipo de venda? É uma venda externa, Ah, interna? Eu tenho que visitar o cliente ou não? Como que vai ser? Entendeu? Esse perfeito. tipo de venda é super importante definir, por quê? Porque aqui você vai concentrar suas ferramentas. Vamos dar um exemplo? Com esse lockdown que teve, esse último, que foi o mais grave assim que a gente teve, eu não sei se vocês viram, mas teve alguns supermercados que eles fecharam as portas, mesmo podendo atender delivery. O supermercado optou por encerrar as atividades até o prazo do lockdown acabar. Alguém viu essas notícias? Vocês viram que teve alguns supermercados que fizeram isso, que fecharam Eu as não vi, portas? não. Oi? Eu não vi. Não viu? Teve Fechou supermercado totalmente? teve supermercado aqui em Rio Preto, inclusive que eu conheço, frequento, que encerrou as atividades durante o lockdown. Eles tentaram na primeira semana e viram que não iam dar conta só delivery. Por quê? O que eu quero passar para vocês? Não estou aqui para criticar nada politicamente falando. Estou aqui para dizer para vocês que o formato de venda adotada por aquele supermercado é tão focado no presencial que não tinha condições dessa empresa atender especificamente apenas pelo delivery. Eles não conseguiram lidar com a demanda de clientes, de compras, né? Porque, por exemplo, você tinha que ter gente para separar a mercadoria, aí você tinha que ter gente para embalar, mas aí você fala assim, tá, mas tem muito funcionário lá dentro, mas o funcionário ele nunca teve que fazer aquilo, daquele formato, então ele não tinha treinamento e várias dificuldades forçaram muitas empresas de alimento aqui no Preto encerrar, parar e falar, não, vamos ficar aqui, vamos encerrar as portas, quando o lockdown acabar a gente volta, certo? O que isso quer dizer? Isso tem a ver com o tipo de venda que a empresa adota. Se esse supermercado tivesse adotado também um formato de venda virtual, ele teria estrutura de mão de obra para poder atender. Como ele não tem essa estrutura de mão de obra, ele não consegue, mesmo que seja permitido vender para entregar, certo? Ele fica de mãos atadas porque não faz parte da estrutura do negócio, ok? Certo, Bárbara? Consegui tirar sua dúvida? Eu entendi que é um sim, né? Certo. Eu vou mostrar Obrigada. para vocês aqui o documento, vai ajudar vocês, tá?
Gente, e aí a gente tem o tal do plano operacional. Eu não sei se eu tirei foto. Deixa eu tirar uma foto aqui para colocar esse slidezinho lá para vocês, tá? Plano operacional. Gente, plano operacional quer dizer o seguinte, é o plano que vai cuidar da operação. Quem cuida da operação da empresa? Quem cuida? Quem faz a empresa acontecer? Quem faz? Funcionários. Isso, muito bem, funcionário, certo? São os colaboradores que fazem a coisa acontecer. Por isso, operação, né? Então, nada mais é do que uma análise do tipo de pessoal que eu preciso contratar para atender ali as minhas atividades empresariais, tá? Então, por exemplo, quais são os cargos que eu vou precisar ter na minha empresa? Vamos dar um exemplo aqui? Então, vamos supor que a professora Luana vai abrir uma padaria. Que tipo de cargo eu tenho que contratar? Vamos lá. Padeiro, caixa. Padeiro, Atendente de balcão, atendente de caixa. caixa, atendente de balcão. E aí a gente vai falar, o que mais? Auxiliar na cozinha, né? Auxiliar, né? Na cozinha, no padeiro. Financeiro. Isso. E aí a minha padaria também eu faço entregas. Então, vamos supor, Entregador. entregador, né? Percebe que quando a gente monta um negócio, a gente já tem que ter uma noção do tipo de função. A padaria é um exemplo simples. Agora, imagine que eu vou abrir uma... Vamos dar um exemplo aí. Quem quer dar um exemplo de algum tipo de empresa para a gente pensar junto? Sorveteria? Hã? Sorveteria? Sorveteria, vamos pensar. O Pedro colocou aqui, aquela pessoinha que repõe as coisas. Isso, Pedro. O Rafael Seria mais um estoquista. que embala, Aquela pessoinha. mercadoria, que recebe aquele monte de mercadoria do fornecedor, saco de farinha, saco de açúcar. Isso mesmo. Né? Sorveteria, Bárbara. Então, vamos lá. O que eu preciso de uma sorveteria? Gente, basicão. Atendente. Atendente de caixa, atendente de balcão. Produtor. Pessoa que vai fazer o sorvete. Isso, o auxiliar Se for do sorveteiro. própria... A palavra que fala. Limpeza. Limpeza. Gente, vocês estão esquecendo dos cargos administrativos, já prestaram atenção? Estamos. Quem que faz pagamento, quem vai para o banco, quem aplica RH. quem que leva o dinheiro, quem que faz o... Quem que gera a folha de pagamento. Departamento pessoal, RH. Isso. Financeiro. Quem faz o balancete. Normalmente, quando a empresa é pequena, o dono costuma fazer agregar essas funções, né? Normalmente ele agrega. Aí o que acontece? Como ele pega muita coisa para fazer, ele fica muito sobrecarregado. Né? Se ele não tem uma orientação, aí dando tudo, né? Mas é isso, são cargos administrativos. É que a empresa às vezes é muito pequena e não tem condição de pagar um funcionário para fazer uma coisa. Então, algumas pessoas vão ter que fazer mais de uma coisa para poder a empresa funcionar. É super normal. Não sei se vocês já prestaram atenção que quando a gente trabalha para empresa pequena, a gente tem uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é que você trabalha pra caramba, né? E a vantagem é que você aprende pra caramba também, porque se você faz várias coisas, você aprende várias coisas, você também está pronto para futuramente concorrer a vários tipos de vagas diferentes, né? Então, a empresa pequena tem essa característica, tá? Aí você fala, tá, prof, eu já defini aqui os cargos, mas qual vai ser o requisito para contratar? Por exemplo, você vai contratar um padeiro. Você não tem que pensar no requisito? Sim. Qual é o requisito? Se ele tiver experiência ou pelo menos tiver feito um curso.
né? Que pelo menos com o curso pode dar uma oportunidade para ele, Isso. caso ele não tenha uma experiência, né? Perfeito, perfeito. Olha, eu acho que o caso do padeiro é um caso que não dá nem para pegar sem experiência, né, gente? Ou dá? Contratar como padeiro mesmo. É complicado, né? Acho que Ah, não, mas é que né? eu acho que se ele acabou de fazer, vamos supor, um curso, se Sim, ninguém pensar assim, não der uma oportunidade para ele, ele nunca vai. sim, Pode fazer um teste com ele, né? claro. É que assim, ó, Mariane, isso é um ponto muito legal que você citou. Eu acho super desnecessário todo tipo de cargo ter que ter experiência, né? Porque eu penso assim, às vezes tem muita empresa que exige uma formação, um curso, e a pessoa às vezes trabalhou mais de 10 anos na área e sabe fazer muito mais do que uma pessoa que acabou de fazer um curso. E a Exatamente. empresa não dá oportunidade para esse tipo Então, de eu pessoa. acho super assim desnecessário. Mas ou eu ia fazer um formato teste com ele para ver como é, Sim, sim. né? Ou então você pode também assim, como ele tem um curso, mas não tem experiência, ele pode começar, por exemplo, no nível júnior, por exemplo, né? Uhum. Inclusive, você pode até combinar Sai de cima. assim, ó, conforme você for apresentando, a gente pode até ir aumentando o seu salário, né? Dá para fazer isso, porque a empresa também precisa de garantias, né? Porém, alguns cargos não tem jeito. Tem alguns cargos que dá para contratar sem experiência, tá, gente? Tem alguns cargos que não tem como mesmo. A pessoa precisa aprender como ela tem que começar como uma aprendiz, um ajudante, e aí, como aprendiz e ajudante, ela vai fazendo, aí depois você contrata ela com o cargo. Tá? Imagina um operador de máquinas, né? Que nunca ajudou em nenhum lugar um cara a operar uma máquina. Então, tem algumas funções que vão exigir mesmo. Mas eu acho uma tonteira, tudo quanto é cargo, tem que ter experiência. Gente, alguém tem que dar a primeira oportunidade, né? E sem falar que você pode treinar a pessoa do seu jeito. Então, essa pessoa vai aprender do formato da empresa. Tá? Então, a gente define no plano operacional, gente, quais cargos, qual requisito, o organograma, então, quem está acima de quem? Então, lá na padaria, na cozinha, padeiro comanda ajudantes. Então, ele é o líder da cozinha. Aqui na frente é o gerente, ou é sei lá, o supervisor, ou é a líder de caixa, que vai, certo? Então, tem que ter hierarquia. Gente, hierarquia, ela serve para organizar. A pior coisa é você trabalhar em um lugar onde você não sabe quem é teu chefe. Todo mundo Ai. Vai ter. é. Então, quem é teu patrão? Para quem você se reporta? Eu, assim, já tive experiências de lugares que você não sabe qual é a prioridade do trabalho. Então, eu tenho que fazer serviço A, B, C. Mas como é que eu sei qual que é o mais importante? O A foi o fulano que pediu. O B foi o ciclano. E agora? Aí a gente tem o organograma que vai dizer, tá, o A me pediu ali, né? Só que o B é que é o meu chefe. Então, eu tenho que falar com o meu chefe, passar a situação que o outro me pediu, ver a autorização e fazer. A hierarquia, ela organiza as atividades de uma empresa, tá? E também é lógico, no plano operacional, eu vou definir os tipos e os salários que eu vou oferecer, tá, gente? Eu trouxe aqui para vocês um modelinho de plano de negócios que eu vou utilizar durante tá? Que é esse aqui, ó. Só para vocês verem. Eu só preciso, gente. Bruno, eu tô fechando o seu microfone por causa do ruído, tá bom? Se você precisar falar, é só ativar. Gente, esse aqui é um documento que é um plano de negócios bem simples. Então, a professora até colocou aí, simplificado, tá?
Esse aqui vocês vão receber para preencher quando vocês montarem o projeto de vocês de empresa. Então, olha só, não vou jogar vocês na banguela e falar, vai, não. Vocês vão ter uma orientação. Então, por exemplo, por onde você vai começar? Pelo nome da sua empresa, né? Então, qual é o negócio da empresa? O que você vai responder aqui? O que a sua empresa vai fazer? Você vai dizer, a empresa é uma lanchonete que vende hambúrguer vegano, por exemplo, né? O motivo da criação, né? Buscamos esse formato de empresa porque acreditamos que o veganismo está em alta em São José do Rio Preto. Vimos alguma pesquisa falando de blá, 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 e aí você vai justificar o porquê você vai criar uma empresa naquele segmento, certo? Ramo do negócio. Vocês aprenderam isso com o Marcelo. São 3 ramos: prestação de serviços, comércio e indústria, né? Prestação de serviço, oficina, consultorias, todo tipo de trabalho que você oferece ao cliente, certo? Comércio, todo tipo de produto que você vende. E indústria, todo tipo de produto que você produz do zero, tá? Então, são 3 ramos de negócio. Vamos dar um exemplo? A escola. Aonde vocês acham que o Sebrae se encaixa nesse ramo de negócio? Prestação de serviço. Prestação Prestação de serviço? Muito bem. Então, a gente vende um curso. O curso é um negócio concreto que eu pego? Não. Não, né? O curso são as aulas, o conhecimento, a experiência trocada. Então, esse é o serviço, ok? Então, vocês vão avaliar e vão encaixar a empresa de vocês dentro de um ramo de negócio. Uma hamburgueria vegana, tá, gente? Eu inventei agora. Entraria como um comércio, né? Perfil do cliente. Aqui vai entrar aquele estudo do cliente que eu trouxe para vocês no slide, lembra? Então, qual é o perfil do meu cliente? Então, eu vou começar a pesquisar. Quais são as pessoas que mais se declaram veganas, por exemplo? Aí você vai lá e pesquisa e você descobre que a maioria das pessoas que se declaram veganas são jovens de 30 a 40 anos. Pronto, né? Que tipo de renda? Qual que é o tipo de renda que mais essas pessoas se aderem? E aí você vai começar a formar um perfil. Vai falar, tá. Quer dizer, então, que o perfil do meu cliente, então, serão jovens entre tanto e tanto, com uma renda mais ou menos tanto, né? Que vive um estilo de vida voltado para a parte ecológica, né? Para causas animais, pessoas que acreditam nisso, certo? Então, já defini um perfil, ok? Isso é o que você tem que definir, tá? Você define a base do quê? A base das pesquisas que você vai realizar, ok? Faz essas pesquisas e vai descobrindo o tipo de perfil, ok? Então, por exemplo, vamos supor que você vai abrir uma loja de maquiagem online. Você, por exemplo, pode começar a pesquisar qual é o perfil que mais compra online. São mulheres mais jovens, mais velhas, né? Meia idade. Qual que é o tipo de produto que mais elas compram, certo? Dá para você fazer várias pesquisas aí no Google, gente, super, super legal, e que vai ser super interessante para você ajudar a entender o perfil do seu cliente, tá? Inclusive as promoções, as campanhas publicitárias, elas são voltadas para aquele estilo que você determinou, certo? Fornecedor, você vai escolher pelo menos 3 fornecedores ali para o teu negócio, tá? Então, vamos supor que eu vou abrir a minha hamburgueria vegana, meus fornecedores principais serão, sei lá, gente, não sei, vamos pensar aqui, o padeiro que vai me vender o pão, que ele vai fazer um pão específico que não vai leite na massa, nem ovos, certo? Aí você descobriu que a padaria X vende esse tipo de pão, ok, então já vai ser o seu fornecedor, né? E também meu fornecedor vai ser o Ceasa, que eu vou trabalhar muito com alface, tomate,
legumes, sei lá o quê, certo? Então, você vai descobrir quais são as empresas que você vai ali se aliar para poder ter a matéria-prima e produzir o teu lanche, tá? Essa aqui é a definição básica do negócio. Aí a gente vem no plano de marketing, que foi o que a gente viu nos slides. Primeira pergunta que eu coloco aqui é a descrição do produto. O que é a descrição do produto? Nada mais é do que você dizer o que você vai vender de forma descrita. Então, eu colocaria assim, comercializamos um lanche feito com pão, hambúrguer e demais ingredientes que não contém origem animal, que não contém ingredientes de origem animal. O hambúrguer será caseiro, pipipi, papapá, base de tal ingrediente. O pão será comprado num fornecedor específico que faz uma massa vegana, por exemplo. Pronto, você descreveu o seu produto, tá? É só isso na descrição? Não. Aqui é o momento que você vai também definir os tipos de lanche que você vai ter, certo? Então, é como se fosse o seu cardápio. Aqui você vai definir nesse espaço, certo? Se é uma loja online de maquiagem, aqui você vai definir quais são as categorias de maquiagem que você vai vender. Então, você vai vender maquiagem para base para pele, para olho, para boca. O que mais? Você vai vender produto para cabelo? Você vai vender produto corporal? Um exemplo. Você vai vender acessórios como bolsas, sapatos, cintos, certo? Então, você vai descrever aqui o que vai ter dentro da tua loja. Tá? Isso aqui é muito importante. Porque não adianta falar assim, eu vou abrir tal, mas o que eu vou vender? Quais são os produtos que eu vou ter que comprar, dispor para estar ali para o meu cliente? É nesse espaço aqui que você vai fazer, tá? Definir o produto. Vamos definir, então, o que ele vai ter de diferente. Ou o que o meu negócio vai ter de especial, tá? Então, vamos supor que a minha hamburgueria já é vegana, eu já posso colocar como o diferencial é oferecer um lanche para quem é vegano, né? Apesar de que eu acho a ideia de você ter uma empresa apenas vegana muito arriscada, tá? Porque a parcela de veganos é muito pequena e aí você também vai colocar o seu faturamento dentro daquela parcela, daquela possibilidade, tá? Você poderia fazer, abrir uma hamburgueria e o diferencial é ter no cardápio um prato específico para quem é vegano ou uma categoria para quem é vegano. Então, você atende pessoas que comem carne e pessoas que, né, que procuram aquele estilo. Então, você traz aquilo como um diferencial, um a mais, tá? Só um comentário aqui, porque vai que eu dou alguma ideia aí para vocês, né? Ok, gente? E aí você vai partir para o preço. Aqui, gente, esse preço aqui não é o preço de cada produto, tá? É o preço médio. Por isso que na descrição você vai fazer o cardápio, você vai colocar o que você vai comercializar e os valores, para você depois conseguir calcular qual é a média de preço dos produtos que você vende, tá? Então, vamos supor, eu vendo um lanche de R$20, de 30 e de 40, né? Ou de 20, 30, 35, 38, 40. Então, já dá para ter uma noção de que a média do meu lanche é 30, 32, 33 reais, que está entre 20 e 40, ok? Só para a gente ter uma ideia. Por que eu tenho que fazer isso aqui, prof? Porque eu vou fazer minha previsão de vendas. Para fazer a minha previsão de vendas, eu tenho que ter mais ou menos uma média de quanto meu cliente gasta, a média do gasto do meu cliente. A gente chama, no linguajar financeiro, ticket médio. Vocês vão aprender essa técnica, né? Esse cálculo. Essa linguagem. Isso, lá no financeiro com o professor Marcelo. Ele dá uma aula de ticket médio maravilhoso.
certo? Então, vai ter coisas que vocês não vão conseguir me entregar no projeto aprendiz. Tranquilo, faz parte. Conforme vocês vão tendo conhecimento, vocês vão complementando no projeto, certo? Quais ferramentas que eu vou ter ali para propaganda? Ou seja, o que eu vou utilizar para propagar o meu negócio? Eu vou utilizar Facebook, eu vou utilizar Instagram, eu vou utilizar aqueles links do Google, né? Eu vou pagar para alguns sites fazerem publicidade do meu produto, eu vou pagar um outdoor, eu vou pedir para anunciar na rádio. Agora tem Spotify, também tem rádio, né, gente? Tem agora os spots, essas rádios, né? Spots que tocam muito em academias, né? Em alguns espaços. E aí, se o seu tipo de cliente está lá, você pode utilizar como uma ferramenta para propaganda. A gente volta na base novamente, certo? E aí você define quais são os que você vai utilizar, tá? A escolha do ponto ou o endereço da sua loja física, mesmo que você não tenha uma loja física, você tem que ter um local físico para concentrar suas atividades, um escritório, um distribuidor, né? Onde que vai ser? Tem que ser estratégico, então se vai atender clientes. Esse local é acessível para o perfil do cliente que eu escolhi trabalhar no meu negócio? Aí eu vou pensar direitinho para fazer uma boa definição, tá bom? E previsão de vendas também faz parte do plano de marketing. Quantas vendas eu preciso vender por dia para bater o faturamento mensal necessário para pagar as contas? Então, quantos lanches eu preciso vender para, no final do mês, eu ter um valor que pague as contas da minha lanchonete? Eu nem estou falando de lucro, eu estou falando de o que entra, paga o que sai. A gente chama de ponto de equilíbrio no mundo financeiro, tá? Ponto de equilíbrio é quando a empresa ela zera. Se entrou 30 mil e você tem 30 mil de gasto, maravilha, isso aqui já é uma bênção. Tem empresas que levam de 6 meses a 1 ano, gente, para chegar no ponto de equilíbrio. O que isso significa? Significa que até chegar no ponto de equilíbrio, o dono que abriu aquele negócio está injetando dinheiro, porque o que está entrando não está cobrindo todas as despesas, certo? Essa injeção de dinheiro a gente chama de capital de giro, tá? Nós vamos falar mais na frente, ok? E aí a gente faz. Esse cálculo aqui a gente faz depois de aprender um pouco mais sobre a parte financeira, tá? Gente, eu vou finalizar aqui, porque eu estou acabando, menos de 1 minuto para finalizar. Mas só para vocês terem uma ideia do que vocês vão construir, não vai ser da noite para o dia, mas vai fazer parte ali da rotina de vocês de aprendizado administrativo, tá bom? Certo? Eu sei que eu passei muita coisa hoje, me desculpa, mas eu preciso adiantar para a semana que vem pegar o financeiro, tá, gente? Tá bom. Tá certo. Ok? Beleza. Então, muito obrigada. Semana que vem, plano financeiro. Última parte do plano de negócio que a gente vai ver junto, tá bom? Beijo, Tudo gente. bem. Fica com Deus. Beijo, Tchau, boa Luana. noite. Tá me Tchau, derrubando professora. Beijo.